Excelentíssimos e excelentíssimas, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Justificando. Meu nome é André Zanardo, diretor de redação do site e apresentador aqui deste podcast. Hoje o programa é mais que especial, porque vamos discutir a ditadura militar no Brasil com quem sentiu isso na pele, e você vai desacreditar no currículo desses gigantes que estão aqui na mesa. André, mas por que vamos falar sobre isso hoje? Como você já percebeu, colega, o tema voltou com tudo na discussão política brasileira, como uma tentativa de se fazer uma espécie de revisionismo histórico. Estamos sendo inundados diariamente por mentiras e declarações de membros do governo Bolsonaro, sejam militares ou civis, tentando reinventar os acontecimentos e distorcer absolutamente este período cruel na história do Brasil e da ditadura militar de 64 a 85. Mas, antes que eu conte pra vocês quem está compondo a mesa do nosso podcast de hoje, eu gostaria de agradecer as mensagens dos nossos mais recentes seguidores que comentam nas nossas redes sociais. E se você ainda não está seguindo o podcast, clica aí em seguir no seu tocador. E caso você queira mandar e-mails diretamente para nossa equipe, agora tá fácil, podcast@justificando.com. Já quero aproveitar logo no início do programa para fazer um agradecimento especial à Rádio Brasil Atual pela cessão desse espaço de gravação incrível, e faço isso aqui cumprimentando nosso técnico de som, Fábio. Um agradecimento também ao Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo e o apoio do Crivella Advogados, parceiro do Justificando de todas as horas. Bom, vamos apresentar nossos colunistas de hoje que compõem essa mesa qualificadíssima e cheia de histórias. Nosso querido Márcio Sotelo Felipe, mais uma vez presente conosco, ex-procurador-geral do Estado em São Paulo, é pós-graduado em Filosofia e Teoria Geral de Direito pela USP, foi militante na época da ditadura militar nos anos 70 e participou também da Comissão Nacional da Verdade da OAB Federal. Como vai, Márcio? Tudo bem? Oi, André, tudo bem? Prazer estar aqui com você mais uma vez, aqui no podcast do Justificando, né? E vamos embora. Hoje temos ilustres convidados. Vamos que vamos. Também nossa colunista no site há bastante tempo, Maíra Zapater, conosco desde 2015. Ela é professora da FGV, doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior do MP e formada por Direito pela PUC de São Paulo e Ciências Sociais pela USP. Maíra Zapater, bem-vinda. Pode chegar chegando, a casa é sua faz tempo. Obrigada, André. Realmente já é um tempinho de Justificando. Sempre um prazer estar produzindo conteúdo aqui com vocês e cumprimentar todo mundo que está ouvindo a gente também. Tamo junto. Agora, hoje temos um convidado de fazer cair o queixo, que graças ao Márcio conseguimos trazê-lo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre quem é ele para vocês ouvintes, para que vocês possam contextualizar dentro do assunto de hoje e possam ter a dimensão da honra que é tê-lo conosco. Envolvido em política e movimentos sociais desde os 17 anos, ele se tornou um membro do Partido Comunista Brasileiro nos anos 60 e, após o golpe de 64, fundou com Carlos Marighella a Ação Libertadora Nacional, a ALN, abraçando a luta armada como forma de resistência à ditadura que acabara de se instalar no Brasil. Por causa da repressão, exilou-se no Peru, onde trabalhou durante o governo de Juan Velasco Alvarado e depois no Chile com a administração de Salvador Allende. Testemunhando outro golpe militar, agora do general Augusto Pinochet, se transferiu para Argélia. Depois, em 1975, foi a Moscou e retomou os contatos com o PCB e Luiz Carlos Prestes. Ele foi também um dos responsáveis pela recuperação de importante parte do acervo documental do PCB, que estava ameaçado pelas constantes buscas de órgãos militares de repressão. Em uma arriscada operação, a estrutura do partido conseguiu retirar do Brasil o acervo, sendo criado em Milão o Arquívio Histórico del Movimento Operaio Brasiliano, organizado por ele, circunstância que o fez estabelecer na Itália, onde se casou com uma professora universitária suíça. Se não bastasse, na Itália, já afiliado ao Partido da Refundação Comunista, foi eleito senador nas eleições legislativas italianas de 2006 pela região de Lombardia. Aqui no Brasil, posteriormente, participou como assessor da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura, assunto de hoje aqui no podcast. José Luiz Del Roio não veio ao mundo a passeio, gente. Obrigadíssimo por ter aceito esse convite e, mais do que isso, obrigado pela sua história de combatividade. Você e o Márcio, enquanto militantes
históricos, são referências nesses tempos obscuros e tenho certeza que nós, ouvintes, teremos uma aula sobre resistência e democracia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu saúdo a todos vocês. Eu queria começar dizendo uma coisa, se eu posso. A internet é uma máquina terrível, maravilhosa e terrível. Cada vez que leio minha pequena biografia, tem alguma coisa que eu não estou de acordo. Mas a culpa não é de vocês. O que é dessa vez? Realmente eu estive no Chile, vivi no Chile por algum tempo. Mas clandestino, não trabalhava no governo Allende. Estava clandestino, porque existia uma atividade muito forte do Serviço de Informação Brasileiro, da ditadura brasileira, e pelo meu tipo de trabalho, de tarefa, era melhor estar clandestino. Eu sei que em muitos lugares diz que eu trabalhei no governo Allende, mas não é verdade. Perfeito. Tá, então tá esclarecido. Não muda muito, mas paciência. Não, tá certo, mas isso a sua presença aqui, ela tem uma razão fundamental para a gente entender não só a época da ditadura, mas todos os seus desdobramentos, e a sua apresentação aqui constrói também um arquivo histórico do Brasil. Você é uma figura ilustre e eu agradeço muito sua presença. Imagine, então, mas estamos aí, vai. Bom, sem necessidades mais de nos alongarmos, roda a vinheta que eu já tô ansioso para escutar esse papo. Para começar, vamos partir então do nosso momento atual, né? Essa comemoração da ditadura pelo governo civil-militar aqui de Bolsonaro tá tentando fazer uma tentativa de revisionismo histórico. Aí eu queria saber de vocês, oferece algum tipo de risco efetivo ao Brasil isso? Olha, André, eu acho que a verdade sobre o golpe de 64 está tão solidamente estabelecida, né, que risco não existe. A não ser o risco, que na verdade já nem é mais um risco, é uma realidade, de nós perdermos tempo discutindo uma insanidade desse tipo. Né? Porque foi um golpe, depois um presidente legitimamente eleito, nos termos da Constituição então vigente, e seguiu-se depois uma série de governos, cada vez com um general de plantão, e tudo aquilo que a história registra, ou seja, 460 mortos ou desaparecidos, milhares de pessoas torturadas, milhares de pessoas no exílio, milhares de pessoas com a vida destruída, não existiam direitos e garantias fundamentais. Quer dizer, isto é matéria de ensino fundamental. Só a extrema-direita alucinada, insana, tem a capacidade de nos colocar numa discussão tão doida quanto essa. Então, risco não existe, a não ser de perdermos o nosso tempo com maluquices. Eu concordo e a gente, enquanto mídia, acaba tendo que voltar a esses temas diariamente, porque, não sei se vocês concordam, tá caótica a situação, muita gente hoje não sabe diferenciar mais o que é verdade do que é uma mentira. Então, por isso que essa oportunidade pra gente ela é singular, e aqui também se faz resistência, né? Vocês têm outra opinião, Maíra? Olha, minha opinião vai muito na linha do que o Márcio colocou. Eu acho que não existe propriamente um risco da gente rediscutir fatos que estão tão consolidados, tão documentados. A gente ainda tem muitas pessoas vivas e ativas que vivenciaram aquele período. Eu costumo dizer que eu, em 41 anos de vida, tenho 2 generais na presidência, 2 impeachments, uma Constituição. E eu me lembro de quando você cantava hino na escola. Pois é, são só 41, ou já 41, mas com essa história tão conturbada. Então, não é algo que a gente precise se remeter a um passado tão remoto para saber que as coisas não foram bem assim. O que eu acho que essa iniciativa de uma comemoração, ela não é propriamente um revisionismo, mas ela coloca clara uma disputa que sempre esteve aí. Eu acho que ainda é muito recente a forma como o Brasil lida, a gente não lida com isso de uma forma clara. O primeiro presidente que vem a tomar alguma medida desse tipo é o Fernando Henrique, com a questão dos desaparecidos, com a questão das primeiras indenizações, Ministério de Direitos Humanos. Então, eu acho que a gente ainda está nessa disputa por uma consolidação. Então, se tem um lado útil, não acho que é bom, mas é útil, é que a gente está podendo discutir. Eu não me lembro de, nos últimos anos, haver uma discussão tão fervilhante a respeito desse tema. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu acho o seguinte, se posso me intrometer. Primeiro, só para informar a todo o público, isto
que houve uma ditadura violenta e sanguinária não é só assentado dentro do Brasil, dos organismos, da sociedade civil, é mundial. É mundial. Ninguém no mundo diz aquilo não foi uma ditadura, aquilo não foi um golpe. Qualquer país, qualquer jornal conservador, inglês, francês ou norte-americano que seja, você veja, quando o presidente Bolsonaro foi ao Chile, o presidente Piñera, presidente do Chile, que é muito de direita, mas muito de direita, disse, opa, eu não tenho a mesma opinião, não. Aqui teve ditadura, sim. Ele seguiu aquilo que é o consenso dentro do Chile. Foi uma ditadura, o Pinochet. E logo ele queria dizer também o Brasil foi. Então isso é muito consolidado. Agora é uma luta que nós podemos discutir o porquê a gente está ainda nisto. A famosa transição brasileira foi demais longa e a resistência a essa transição foi enorme, enorme. Depois ela falou de Fernando Henrique. Se tiver tempo eu quero contar alguma coisa sobre as dificuldades. Não sei se eu posso contar agora. Vamos pegar uma transição. Posso contar uma história pessoal? Por favor. É pessoal porque... Aqui você pode... Mas o pessoal é político, tá tudo certo. Mas é muito de muita gente, Manda ver. Eu era casado. Me casei em 1967. Uma artista plástica, socióloga. Casei direitinho. Essa moça desapareceu. Foi sequestrada no DOI-CODE do Rio e desapareceu até hoje. Aí o que acontece? Teve anistia. 79, posso pôr a cabeça para fora, vim para voltar, etc. Só que eu não posso fazer nada. Eu não posso comprar um carro, não posso fazer nada. Porque eu sou casado. E não tenho assinatura da consorte. Somente em 1995, quando... Você citou o Fernando Henrique, feito a lei, que o Estado reconhece que ela é uma desaparecida. Não é, sim, reconhece que... Não é desaparecida porque aí ofenderia. É uma coisa muito complicada. Deram um atestado de óbito, está morta. Quando não se sabe. Aonde não se sabe. O porquê não se sabe. Só tem uma data. Aquilo também complica. Porque você vai num cartório com esse documento, o cartório te olha e diz... Então você pega, eu de qualquer forma, do desaparecimento de 72, passaram 23 anos que eu não podia fazer nada no Brasil. Isso foi um peso para muitas famílias, Um pequeno detalhe, mas eu quero que isso seja visto não como um problema pessoal, mas como um problema da demora, da transição. A mulher do Del Roio, desaparecida, Isis Dias de Oliveira, é uma das 400 e tantas desaparecidas, é hoje o nome do Centro Acadêmico das Ciências Sociais da USP. Eu gostaria de voltar nos termos de que a gente estava discutindo sobre o que seria uma ditadura. Então, eu queria uma posição técnica. Você poderia falar um pouco para a gente, Maíra, por favor, o que é uma ditadura? O que se configura uma ditadura? Olha, a gente pode começar definindo pelo que não é uma democracia. Então, se existe alguém que tem algum problema em definir esse período como uma ditadura, problema que creio que aqui ninguém tenha, né? De minha parte, eu não tenho dúvidas, mas vamos pensar então o que é uma democracia. Uma democracia é um governo eleito, um governo exercido pelo povo que elege seus representantes em que todos são considerados iguais. Iguais em deveres e direitos. Então, o primeiro requisito para ser uma democracia, que é eleger entre os seus iguais, não tivemos por 21 anos. Respeito aos direitos de forma igual, por se considerarem todos livres e iguais, também não tivemos. O outro requisito para uma democracia dentro de um Estado de Direito é um Estado que obedecesse às suas próprias normas. O governo militar, ou o comando feito ali pelos militares nessa época, não obedecia sequer às suas próprias normas. Quer dizer, as normas que eles mesmos produziam, com exceção de um outro ponto dos atos institucionais, talvez, não eram obedecidas. Então, esses desaparecimentos, como esse que foi citado da Isis agora, e das outras 400 pessoas, os assassinatos, as torturas, isto sempre foi crime. Sempre foi. Já estava tipificado em lei. Então, se existe algum problema em chamar de ditadura, para quem encontra essa dificuldade de identificar esse termo com esse período, talvez uma reflexão a propor seja, era uma democracia? Eu entendo que não. Faltam todos os requisitos que todos os autores de ciência política, teoria geral do Estado, vão colocar. Então, tecnicamente, na melhor das hipóteses, jamais foi democrático.
É pacífico esse entendimento? É pacífico. Até onde eu conheço de ciência política, jamais vi um autor de ciência política que dissesse que nós temos democracia sem eleição, sem garantia de direitos, sem Estado obedecendo à lei. Sem limites ao poder, né? E sem limites ao poder, exato, É um conceito isso. também equilíbrios, né? de ditadura, é isso, é um governo exercido sem limites. Numa democracia existem controles, existem limites, existem garantias, né, para os cidadãos que são impeditivos de uma ação do governo, né? Então, a ditadura é um regime que não tem limite de poder. Certo, e por que, quais foram, já que a gente está no Beabá, quais foram as causas do golpe de 64? Como que vocês conseguem fazer análise de vocês, Del Roio, hoje? Como que você entendeu esse período da história brasileira? Por que isso sucedeu? Bom, eu era muito jovem, mas eu vivi esse período, não é? Cheio de entusiasmo, por sinal. Olha, bastava um mínimo de sensibilidade para ver que o Brasil era um país agrário, onde os trabalhadores do campo não tinham direito nenhum. Quando eu digo direito nenhum, mesmo, não tinha direito nenhum. Nem de ser enterrado, quando morto de fome ou assassinado. Então, existia uma batalha, uma dura luta para os mínimos direitos a esses trabalhadores do campo. As cidades começavam a crescer, ou a aumentar, acelerar o crescimento. Era claro que se transformaria num depósito de pobres, e de não cidadãos, porque quem vem para a cidade é um cidadão. Mas só que quem chegava na cidade não se transformava em cidadão, se transformava em miséria, que era necessário, então, uma reforma agrária, era necessário uma reforma urbana, e que era necessário um mínimo de redistribuição de renda que se faria através de um salário mínimo e de algumas políticas sociais. Olha, nada de muito revolucionário. Não exige muito, né? É o mínimo. Quer dizer, a reforma agrária, o presidente Lincoln fez em 1864, nos Estados Unidos. A Revolução Francesa fez em 1789. Quer dizer, nós estamos sempre atrasados, mas atrasado, muito atrasado. E tinha uma outra questão, e essa era uma questão séria, mais difícil de entender, a questão internacional. Jean Goulart tinha ido à China em 61. Não vou entrar muito em detalhe, porque seria longo. E lá ele fez uma foto muito bonita, eu gosto muito daquela foto, junto com Zhou Enlai, que era o primeiro-ministro chinês. E eles discutiram a situação dos seus respectivos países e chegaram à conclusão de que eles eram iguais. Quer dizer, com toda a diferença cultural, toda a diferença histórica, mas iguais no nível de desenvolvimento, baixo. E que era necessário, então, todo um esforço. Fizeram uma espécie de acordo, que depois se rompeu, evidentemente. Agora, hoje eu pergunto, o que é a China hoje? O que é o Brasil hoje? Se eles estavam no mesmo patamar em 61, o que nos custou a ditadura militar? Isso digo porque se discutia naquela época. Porque o outro aspecto é que os Estados Unidos não suportava a independência do governo de Jean Goulart e do ministro Santiago Dantas, grande ministro de Relações Exteriores. Não suportava. Então houve essa aliança dos grandes proprietários de terra, ainda na época coronéis mesmo, do capital financeiro, do imperialismo americano, para dizer que esse governo era insuportável. E aí se ganhou um setor da classe média. A classe média brasileira, ela tem muito privilégio, normalmente em relação aos outros países do mundo. Ainda tem, né? Mas demais. Na Europa, ninguém tem empregada doméstica, como se diz. Agora até mudou. Empregada doméstica ninguém tem. Você tem que ser a duquesa, não sei do que, para ter empregada doméstica. Não existe. Uma série de coisas que aqui que o europeu vem e fica perplexo. O que é isso? Então, a classe média tem muitos privilégios em relação a essa população esmagada. Se essa população sobe, ela morre de medo. Morre de medo de perder os privilégios. Então, adere a qualquer bobagem. Rapidamente. Não toda, mas um amplo setor, sim. E tudo isso foi o que aconteceu, gente. Depois, se a gente tiver tempo, eu conto como foi o dia do golpe, que é interessante. Então, foi isso tudo que preparou o golpe. Del Roio, eu não sabia dessa história do Zhou Enlai, mas uma coisa que eu sempre penso quando reflito sobre a questão do golpe de 64, mais ou menos na linha do que você falou. As reformas de base do Jango, né, que foram anunciadas
no célebre comício de 13 de março, na Central do Brasil. Eu estava lá, Você estava lá, né? Eu vi pela televisão, mas eu era menininho. Reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária, reforma fiscal, uma série de reformas. Se não tivesse sido interrompido esse processo pelo golpe, aí o que o Delroio falou, nós seríamos hoje uma China. Então, o atraso provocado pelo golpe, né, foi extraordinário, né? Mudou definitivamente o curso da história do Brasil e nos mergulhou numa trajetória de atraso da qual não conseguimos sair até hoje. Queria avançar já, tipo, você falou que queria contar um pouco do dia do golpe. Vamos contar, gostaria de saber do dia do golpe. Bom, do dia do golpe eu falei assim, desculpa, o dia do golpe eu só posso, quer dizer, eu li muito livro, eu sei, mas só posso contar do meu ponto de vista, claro, quer dizer, porque senão os livros estão aí. Então eu posso contar? Vou contar uma história que pode ser interessante. Bom, eu era um trabalhador, na verdade eu era bancário, mas era como eu dito, já inscrito há uns 3, 4 anos no PCB. Então tinha meus contatos. O Partido Comunista Brasileiro era ilegal. Então era um partido ilegal, não era inscrito. Aliás, eu era inscrito também num partido legal, porque a gente fazia isso. A gente se inscrevia. Comunistas não podiam se apresentar e se inscreviam no partido. E qual que era o partido? Partido Democrata Cristão. Que não era o do Emael, né? Não era do Emael. Não, era do Plínio de Arruda Sampaio. Plínio de Arruda Sampaio, grande Plínio. Do Paulo de Tarso. Então, era democrata cristão de verdade, né? Não, era gente muito boa. Aquele núcleo era muito bom. Legenda de aluguel. Né? Não. Democrata mesmo. Né? Democrata mesmo. Eram democratas avançados. Naquele momento apoiavam o Jango. O Franco Montoro também era do PDC. Exato, o Franco Montoro também. Bom, bem, não é que fosse, eu não tinha as mesmas ideias do que era comunista, mas não me sentia mal com eles, absolutamente. No dia 31, a questão já fica muito complicada em São Paulo, porque embora o golpe seja, porque o Castelo Branco, essa gente que conta, só aderisse, na verdade, o dia 1º, o golpe começa no dia 31 com o general Mourão, lá, não o mesmo, parente, lá em Minas. Que se move, você sabe com qual palavra de ordem, né? Você sabe, você que é jovem, qual a palavra de ordem do exército que avança de Minas contra Brasília, contra o Rio de Janeiro? Não sei. Ninguém levantará a saia da mulher mineira. Nossa. Eu não estou brincando, calma, porque se eu falo isso, já imaginou Napoleão com o seu exército? Mas isso eu estou falando isso porque tem tão mau gosto que eu nem falaria. Por quê? Porque é a mesma coisa que dizem hoje. É a mesmíssima coisa, a mesma linguagem. O mesmo apego com uma pauta de costumes, né? Conservador. Exato. Conservador. Os comunistas querem levantar a saia. Que bobagem. Marcha da família com Deus. E a situação era muito, muito caótica, muito difícil. Mas aconteceu uma coisa. Eu fui aos sindicatos bancários, polícia. Fui no sindicato dos metalúrgicos, Arroio do Carmo, porque ali era o grande sindicato. A Força Pública, a Polícia Militar era a Força Pública, já tinha ocupado. Eu fui para Maria Antônia, onde eu tinha lá meu contato com os comunistas da Maria Antônia, que eram muitos. A Maria Antônia ali perto do Mackenzie, em perto São Paulo. Do Mackenzie, na frente do Mackenzie. Ali, alguns companheiros disseram, bom, seguinte, temos que resistir. A gente esperava que houvesse resistência a partir do Rio Grande do Sul. Então nós tínhamos que nos armar, porque o primeiro exército resistiria. E provavelmente o segundo exército, do general Cruel, porque ele era padrinho, era padrinho acho que do filho do Jango. Né? Era muito amigo do Jango. Ele se dizia, eu sou fiel. Nós fomos na Conselheiro Crispiniano, onde era o quartel do segundo exército. Pedir armas, heroicamente. Ou dizer, o que nós vamos fazer? E aí? Sei lá, um capitão mandou esperar, tal. Espera aí. Eu já estou trazendo, peraí. Não, mas é interessante a história. Fica sentado aí que já vem. Chegaram aí, depois de uma hora, chegou lá o cara e disse assim, olha, vocês são simpáticos, faz o seguinte, se escondam.
desapareçam, se Vocês escondam. são simpáticos. Eu lembro que o Foi cara gentil, um cara gentil. Foi gentil. Se escondam porque o general aderiu aos homens. Agora, o que aconteceu? Suponho eu, porque depois nós soubemos na Comissão da Verdade em detalhe o que aconteceu naquelas horas que eu estava sentadinho ali. Eu com meu grupinho não, eu fazia parte do grupinho dos outros, estava lá junto com os companheiros. Quantos anos você tinha na época? Tinha 21, 22. 22 anos. 22 anos. Aí o que acontece? Naqueles momentos que eu estava lá, realmente o general Cru era fiel. Mas ali aconteceu alguma coisa. Isso está largamente documentado. A Fiesp, Mais uma vez, levou em uma caminhonete 6 milhões de dólares. Quer dizer, vocês podem talvez multiplicar por 10 hoje. Seriam 60 milhões de dólares, seria o quê? 230, 240 milhões de reais. Nossa. Aí também não tem Judas que resiste, né? Aí o general vacilou e adirou aos homens. Foi por isso que... o major que foi pegar o dinheiro, ele que contou em detalhe toda essa história. Ele que contou em detalhe. Então, é a história verdadeira e não contestada. Quer dizer, um vendilhão da pátria. Então, nós o quê? Nós tivemos que tentar inventar como resistir. O que você vai resistir como? Criando o que a gente sabia fazer através da literatura. A nossa literatura maior era a francesa, para dizer a verdade. Na época, então, o que fez a resistência francesa? Fazer grupos de 5, fazer molotov, esperando o exército do sul. Mas, nesse momento, as prisões se sucediam. Era um problema sério, mas tinha uma coisa ainda quase pior do que as prisões. Com a adesão do general, os tanques de guerra Sherman, que tinham sido enviados pelos Estados Unidos, era uma coisa velha da Segunda Guerra Mundial, mas são enormes. Ocupavam no centro, todas as principais, e nas fábricas também, todas as principais. E punham metralhadoras, .50, que é aquela do chão, também pelas esquinas. Metralhadora e trincheirinhas. O .50 é aquela arma que tem uma bala enorme. Enorme, sim. Serve para... É uma arma de guerra. Arma do Rambo, por exemplo, parecida. O Rambo é mais moderno. Eles tinham uma antiga da Segunda Guerra Mundial. Da Rambo é mais moderno. E foi, então... Mas tinha uma coisa pior, que eram as milícias fascistas. Da tradição, pátria, família e propriedade, comandos caça comunista. Esses eram terríveis. Eles estavam armados, todos com metralhadoras, de mão. Certo, então não era poder estatal, eram cidadãos. Milícias. E depois foi abundantemente, tem aí entrevistas de como eles foram armados. O Cordeiro de Farias estava aqui como chefe da polícia da Força Pública, armou todos esses grupos de milicianos, também empresários compraram as armas. E foram dias muito difíceis. Toda a estrutura da resistência civil foi quebrada, porque eram basicamente sindicatos e líderes políticos, cujas casas eram sistematicamente invadidas. Eu vou parar aqui porque é longo. Eu gostaria agora de saber como que isso desdobra, como que vem a progressão até a necessidade da criação da LN. Quando que vai agravando até se falar, agora você, Marighella, resolve isso? Não, calma. Eu e o Marighella não. Marighella, eu ali atrás, pequenininho, calma. Vamos, era um jovenzinho. Marighella era já um líder nacional e muito conhecido, inclusive, internacionalmente. Não, você veja, aquela situação foi humilhante, porque as prisões se sucediam. Isso não importa, eu fui detido também, mas isso não importa. Peguei um belo inquérito policial militar, peguei uma ficha desse tamanho comunista, que quer dizer proibido de trabalhar em qualquer lugar. Proibido de trabalhar em qualquer lugar. Era uma coisa terrível. Mas bem, eu não tinha filho, era jovem, mas não podia trabalhar. É isso que era a ditadura, sim, né? Era isso que era a ditadura. Isso que era a ditadura. Comunista, não, você não trabalha. Você não trabalha, não pode. Então, para as pessoas que não entendem, é um exemplo concreto, né? Não, claríssimo. No final das restrição contas... de uma liberdade restrição muito de uma concreta, liberdade básica, né? Sim, por um motivo assim.
Comunista, se fosse, sei lá, não sei, vai bem, motivo político. Eu tenho esse documento até hoje, é muito bonitinho. A minha vida ficou muito complicada, mas não importa. Mas você tinha problemas das famílias. Você tinha muitos operários que entraram nessa faixa e que perderam o emprego. E não é que tivessem dinheiro, porque a sua fichinha comunista acabou. Acabou. Bom, era uma humilhação não ter tido uma resistência compatível. Nós esperávamos muito nos militares democratas e nacionalistas. E havia, porque na Comissão da Verdade se levantou quase 7.000 nomes, mas na verdade uns 7.500 nomes de militares reprimidos, que foram presos. Nossa, era muita gente. Quase 10% das Forças Armadas foi que preso. Muito pouca gente lembra, né? Acham que só teve perseguição, abre aspas, a comunista, terrorista, quer que seja, mas os militares perseguiram a si próprios. 10% das Forças Armadas foram para a cadeia e torturados. Eles já foram torturados nos primeiros dias. 1, 2, 3, 4. Quando era militar, eram torturados pelos militares. Nossa. Considerados traidores da pátria. Esse é um episódio muito interessante, muito pouco conhecido, e que hoje, o governo de hoje, de Bolsonaro, quer acusá-los de traidor mais uma vez. Uma das lutas é esta, que eles são traidores. Porque, na verdade, eles são os patriotas. Mas não conseguiram resistir organicamente e isso foi uma humilhação. Nesse momento, já saiu, e o PCB deu uma palavra de ordem que nós não gostamos, mas eu não vou entrar em muito detalhe não, que foi o seguinte, recuo organizado. O que seria isso? Bom, se esconda e se organize. A gente queria uma palavra de ordem que fosse recuo organizado e resista. O que quer dizer? Se organize e queríamos qualquer coisa. E aqui vai começar um problema que vocês têm que entender, os jovens sobretudo. Quando a gente fala em luta armada, vão dizer tudo um bando de louco. Não. O clima era este. Nós tínhamos guerrilha em praticamente toda a América Latina. Na Argentina, na Venezuela, no Peru, na América Central. Nós tínhamos a Guerra do Vietnã, que era uma guerra de guerrilha, de resistência. Fidel tinha tomado o poder numa guerrilha, né? Fidel tinha tomado o poder 5 anos antes. Numa guerrilha, isso influenciava muito. A Guerra da Argélia tinha conseguido derrotar a França numa guerra de guerrilha. Tinha começado as guerrilhas das colônias portuguesas, Angola, Moçambique, tinha guerrilha no Quênia, tinha guerrilha na Malásia, minha gente, tinha guerrilha na Irlanda. Era uma estrutura de pensamento da época de como se fazer resistência. Tinha guerrilha nos Países Vascos, tinha guerrilha embrionária na zona francesa do Canadá. Uhum. Ora, meu Deus do céu. Exemplos não faltam. Era uma questão, primeiro, geral. Não é que fosse dois loucos que pensassem assim. Depois eu considero que tinha uma questão moral. Um povo que não resiste está fadado a nunca sair na situação em que vive. O que teria sido o Brasil se pelo menos os inconfidentes mineiros, os inconfidentes, os alfaiates de Minas, de Bahia, não tivessem combatido o colonialismo e o escravismo. São nomes que nos orgulham. Se não tivessem eles, posso dizer depois de outros, na época do Império, não é? Podemos dizer outros também na época da República. O que nos orgulha são alguns nomes. Se você não tem esses nomes, você não tem nação, você não tem história. Então era um problema também político-moral. Nós temos que resistir, mesmo que a possibilidade de vitória pareça impossível. Não vou ser dramático assim, mas era um pouco assim, mesmo que nosso sangue sirva para isso. Sim. E na verdade foi isso. Pensem um pouco se não tivesse tido resistência nenhuma naqueles primeiros anos. Depois houve resistência de massa, movimento da anistia, direta já, teve uma resistência muito grande. Mas pensem vocês se não tivesse existido isto. Foi um drama terrível, uma dor terrível. Mas o quê? Esses fascistas, esses generais e os seus apoiadores civis iam ficar lá dizendo ninguém resistiu, todo mundo apoiou. Não foi assim. E os marcou internacionalmente, porque a repressão que eles desencadearam, pagaram caro com o prestígio internacional, porque se sabia, saíam listas e listas de torturadores, de assassinos, isso pesou. É claro que a coisa é um pouco mais complicada. Errou,
Erramos, claro que erramos. Em quais condições, assim, você diz erramos? Bom, os erros foram... Eu não critico, ainda hoje, o conceito de resistir armado a um golpe fascista. Certo. Acho justo. Precisa saber como. Precisa saber como. Houve precipitação, uma leitura errada, por exemplo, da Revolução Cubana. Não aprofundamos o que era tínhamos que estudar mais com os asiáticos. Uma resistência armada pressupõe tempo, estrutura, organização, quadro, conhecimento. O nosso pessoal foi muito afoito, porque tínhamos muitos jovens. Tinha isso também. Tá? Tínhamos muitos jovens, o pessoal foi afoito. Mas provavelmente era impossível naquela correlação de força, como foi em outros países da América Latina. O Partido Comunista, eu quero dizer o seguinte, se fala muito mal do PCB. PCB, nós saímos do PCB, né, evidentemente. O PCB era contrário, eles achavam que não podia ser, os companheiros do PCB, que tinha que ter uma luta de resistência lenta. Mas uma coisa que eu queria dizer, quando nós da luta armada, sobretudo nós da luta armada que saíamos do PCB, porque teve outras vertentes, né? Não era só a LN, tinha a VPR, nós que saímos do PCB, nós sempre encontramos solidariedade dentro do PCB, mesmo nos momentos mais dolorosos. Eu insisto nisso porque isso eu sei, e às vezes se esquece disso, né? Se radicaliza a coisa. Quando que foi o momento em que vocês falaram assim, agora precisamos de fazer a resistência armada? Aí eu gostaria de saber, qual que foi o acerto? Vocês acertaram em algum momento? Bom, veja bem, essa é uma discussão quando foi acertada a luta armada. Conversando com a Ação Popular, não é? Com os dirigentes da Ação Popular da época, há poucos anos eu estava conversando com eles, eu fiz a pergunta, quando será que nós decidimos pela luta armada? A Ação Popular, que era uma organização de origem católica, era de origem católica, mas era católica. Realmente todo mundo ali era católico, com qualquer protestante. Nós decidimos a luta armada no dia 1º de abril de 64, numa reunião. Olha. E se você fala com sargentos que sobreviveram, depois vão criar um parte da VP, quando vocês decidiram? Ao dia 1º de abril. Foi um acontecimento esse dia. Sim, mas eram grupos, né, isolados. Isso para dizer que nós temos decidido quando? Quando criamos os nossos grupos de 5 e tínhamos os nossos molotov, mesmo que tenha demorado muito tempo. Era uma decisão... Eram pequenas estruturas, pelo que você está contando. É claro que eram pequenas estruturas. Né? Então, no caso, poderíamos ser aqui nós 4 e não conhecer outras lideranças de outro grupo. Claro. É evidente. Seria, aliás, muito bom que se fosse assim. Nem sempre foi assim, isso era um dos erros. Seria muito bom. Então, não houve um momento que você decidiu. A coisa foi marchando. Agora, a decisão foi tomada por precipitações, que eu não vou entrar porque são complexas, na luta interna do PCB. Porque eu era do PCB, eu queria que o PCB tomasse essa posição de forma orgânica, pesada, responsável, com todos os contatos internacionais que tinha, com o prestígio de um Luiz Carlos Prestes nas costas, com o prestígio de tantos outros lutadores da Espanha, por exemplo, sei lá, um Davi Capistrano, nós tínhamos vários ex-combatentes, um Roberto Morena, combatentes na resistência francesa contra o nazismo. Nós gostaríamos disso, mas se precipitou, eu acho que de uma forma errada da parte do Comitê Central, se precipitou e o Carlos Marighella voltou de Cuba depois de ter conversado com as guerrilhas latino-americanas, com as várias. Ele demorou, ele conversou com todas as guerrilhas latino-americanas, entrou no Brasil e diz, olha, tem que chegar uma hora, chegou. Embora, no nosso ponto de vista, nós começamos essa luta armada muito quietinhos. Não dizíamos nem que existíamos. Era uma coisa curiosa. Era uma propaganda armada. Mas aí sim, foram os militares que precipitaram a luta armada. Entendi. Os militares reprimidos, que estavam na clandestinidade. Eles eram militares, pô, eles sabiam atirar, eles queriam fazer. Contra garotos, né? No Não, militares nossos. Ah, certo.
os militares, grupos de militares que foram reprimidos, é que precipitaram. Entendi. Tem mais, pô. Pense que não tinha general interessado nisso. Tinha sim. Tinha general interessado. É bastante conhecida a história. A Helene teve contato com altos oficiais que estavam interessados numa resistência possível. Eu acho que eles estavam interessados em mudar os nomes que estavam lá e provavelmente serem eles esses nomes. Entendi. Claro que não seria a mesma ditadura, não seria a mesma... seria outra coisa. E depois também políticos burgueses. Eu me recordo, eu mesmo estive com Jânio Quadros discutindo isso. Né? Não só eu, tinha outras pessoas. Discutindo isso, e outros políticos que eu vou chamar burgueses, mas com certo peso. Dá para entender toda essa confusão que eu estou contando? Não, dá para entender super, claro. Ainda mais contado aqui com tanta minúcia. Direto da fonte aqui. Direto da fonte. Vocês têm alguma posição para colocar aqui para ele? Não, em relação ao golpe também tem uma análise que precisa ser feita, né? E o clima da Guerra Fria. Na verdade, o processo do golpe, ele começa a rigor no imediato pós-guerra. Aqui se formaram dois blocos políticos, isso tem repercussão até hoje, né? Um bloco que queria o alinhamento com os Estados Unidos, antipopular, que era representado pela UDN, basicamente. A direita clássica da UDN. E o bloco que a falta de melhor designação, nós podemos dizer nacional desenvolvimentista, que era o segundo mandato do Getúlio, aquelas forças políticas que se aglutinaram em torno do Getúlio, do trabalhismo, etc. Esta direita, alinhada com os Estados Unidos, antinacional, que se opunha a qualquer reivindicação popular, ela tenta dar o golpe desde 1950. Uma frase séria, quando o Getúlio foi candidato em 50, né, o Lacerda disse uma frase que ficou célebre: Getúlio não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode governar. Isso é em 1950. Em 54, eles conseguem dar o golpe, que é abortado pelo suicídio do Getúlio. E ali, o único ministro do Getúlio, a gente tem que fazer justiça, né? O único ministro do Getúlio que propôs a resistência na noite anterior ao suicídio, quando o Getúlio vê que tem que renunciar, é Tancredo Neves. Tá lá. É o único ministro que queria a resistência ao golpe naquele momento. Depois ele ganhou a caneta com que o Getúlio assinou a Carta Testamento. Então, o suicídio do Getúlio, o próprio Tancredo fala isso também, falava isso. O suicídio do Getúlio adiou em 10 anos o golpe. Nossa. Que foi, em 64 eles conseguem finalmente. Qual a repercussão? Isso tem repercussão até hoje. Esse pessoal que deu o golpe em 2016 é herdeiro daquela direita, da UDN. É a mesma linha programática. Você acha, né, que as pessoas estão vivas ainda e estão querendo... O PT seria, a rigor, o que, mais ou menos, aquele espectro político que se aglutinou em torno do Getúlio, que a gente chamava de nacional desenvolvimentista, né, com um certo viés popular, de centro-esquerda. Né? Entendi. Então, esse esquema ele se reproduz desde o pós-guerra. A grande derrota dessa direita foi a Constituição de 1988. Sim, horror. Foi horror, né? E agora, eles conseguiram, na prática, eles derrubaram a Constituição de 1988, porque o impeachment foi um golpe contra a Constituição. A Constituição hoje é um pedaço de papel. A eleição do Bolsonaro é uma eleição ilegítima, porque o candidato que tinha 40% dos votos foi colocado na cadeia. Quer dizer, qual é a legitimidade do Bolsonaro? Por que nós estamos aqui acatando, respeitando um governo que não é constitucional e que não é legítimo, que é o governo de Jair Bolsonaro? Então essa é uma questão que tem que ser colocada. Qual a legitimidade desse governo? Maíra, você comunga da mesma ideia? Eu acrescentaria o seguinte, eu acho que além dessa questão do contexto anterior, desde a época do Getúlio, eu estava pensando nisso, do suicídio do Getúlio, né, que antecede 10 anos do golpe, a questão das heranças que a gente tem depois, mas acho que tem principalmente uma aceitação de uma lógica de violência do Estado dentro do Brasil, que ela é muito presente em vários dos nossos momentos. Certo. Então, eu acho que para além da gente pensar se tem legitimidade, se não tem legitimidade, são vários pontos aí que a gente poderia discutir.
mas por que é que um discurso tão expressamente violento ganha não apesar dele, mas por causa dele? Sim. Então, quem que são essas pessoas e por que as pessoas estão sendo tão convencidas de um discurso que fala abertamente de defesa de tortura e de torturadores, dá nome aos bois, né? Então, mais do que isso, não é só o golpe na Constituição, é um golpe na Constituição, mas com as pessoas apoiando isso. Bom, uma parte expressiva das pessoas apoiando isso, inflado por rede social, que acho que amplifica bastante, um barulho que talvez fosse menor, que aliás talvez sempre tenha existido. Eu acho que em grande parte o que a gente vivencia hoje, eu tenho pensado a respeito de como rede social amplificou uma coisa que sempre existiu. Que talvez as pessoas não tivessem tanto espaço para expressar e talvez não pegasse tão bem quando você tem um presidente, você está de novo Fernando Henrique, porque quem me ocorre, que faz a lei dos desaparecidos, que começa a ter essa discussão, na época da Dilma, que teve a Comissão da Verdade, não pega bem você defender a ditadura militar, é uma coisa que se faz às escondidas. Quando você tem um chefe eleito, ainda que a gente discuta as bases de legitimidade dessa eleição, dizendo abertamente que a violência é bom, porque eu acho que essa defesa da ditadura, mais do que um revisionismo de dizer se existiu ou não, foi bom ou não foi? Uhum. Dizer que não existiu, eu acho que são discursos menores, é menos do que acontece com o nazismo, por exemplo, que você vai ter uns autores aí alucinados dizendo que não teve, que é tudo uma grande invenção. Eu vejo menos gente dizendo que não existiu do que gente dizendo que existiu e eu gostei. Eu era feliz, aquilo era bom. É verdade. Então, eu acho que talvez a gente tenha que pensar mais por esse lado, não é propriamente um revisionismo. É uma defesa do quê? O que a gente pode ver hoje, por exemplo, saiu um dado que a violência policial em São Paulo aconteceu de aumentar mais de 40% o número de policiais matando civis no estado de São Paulo, em comparação de março do ano passado para esse ano. Então já dá para ver que a política expressa pelo presidente de tá valendo matar e, por exemplo, como o Witzel disse, pode atirar na cabecinha, já está acontecendo. 40% é um índice enorme. É um índice absurdo. É uma legitimação de um discurso, né? O discurso chega antes da modificação legal. É uma mensagem que é captada pela polícia. Agora pode matar. O presidente faz pode isso. matar sem culpa. Pode matar sem culpa. O ministro da Justiça apresenta um projeto de alteração das leis penais processuais penais, que é uma licença para matar. E nas eleições eles já falavam isso. Qual que é a responsabilidade dessas pessoas que votaram ou se absteve diante desse acontecimento, diante de tudo isso que estava sendo falado? A questão não sei se é tanto de responsabilidade. Eu acho que é de responsabilidade. Acredito que aqui todos nós concordemos. Mas será que essas pessoas se veem como responsáveis por algo ruim ou acham que estão fazendo algo que é necessário? O quanto a gente está discutindo o uso da violência pelo Estado? Como sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque muitas pessoas estão com medo da violência, justificado ou não justificado, mas de qualquer forma esse medo existe. A sensação subjetiva de segurança, ela é muito manipulada, muito mobilizada como sentimento por quem está fazendo política, quem está fazendo propaganda. Então, como que a gente chega nesse sentimento das pessoas para dizer, escuta, você não está pensando, você está agindo com medo. E o que o medo faz, a primeira reação que o medo provoca no corpo de uma pessoa é, não pensa, haja. Exato. Então, será que essas pessoas pensaram? Porque para alguém ser responsável pelo que fez, ela tem que ter pensado. Então, eu acho que a mobilização da violência e a forma como esse discurso tem sido colocado é algo ainda para a gente discutir muito. A ficha está caindo? Aguardamos o local. Esperamos, torcemos. A gente está caminhando aqui pro final do podcast, mas a conversa está tão boa e ela é tão rica porque a gente está vivendo um momento singular de um governo também civil-militar. O que dá para a gente esperar para os próximos anos? Eu sei que é uma pergunta especulativa, mas com a experiência de vida de vocês, com os estudos, o que vocês imaginam que tá para vir? Olha, eu tô com as expectativas acho que não estão boas, mas eu não sei muito o que esperar ou para onde ir, porque de 2015 e 2016 para cá, eu acho que os desdobramentos da história aqui no Brasil, eles vêm sendo inesperados, e um inesperado para pior. Me preocupa em especial essa chamada onda da nova direita no mundo, me preocupa o fato de não ser um fenômeno só brasileiro. A gente tem outros governos populistas, violentos, que estão sendo eleitos em outros países, então acho que da mesma forma
como o Márcio colocou, se na época da ditadura militar a gente tinha um contexto de Guerra Fria, não foi um evento isolado no Brasil, eu acho que o fenômeno de Jair Bolsonaro, até quando for durar, não é algo que é isolado no Brasil. Então, acho que é preocupante. Eu gostaria de não finalizar esse podcast dizendo isso, mas o meu sentimento é de uma preocupação tremenda. Eu também não sou otimista. Eu me considero uma pessoa otimista por natureza, né? Então, quando eu digo que as coisas não estão indo bem... Não está bem mesmo. Quando até os otimistas estamos assim... Não, eu jamais... Quem poderia imaginar este tipo de... O que aconteceu depois de 2013, 2014, 2016, esse regresso, né? Quem poderia imaginar que todas aquelas conquistas da Constituição de 1988, democracia aparentemente consolidada, um governo de esquerda ou de centro-esquerda, se você quiser. Quem poderia imaginar que ia acontecer isso e um capitão reformado do Exército com sérios problemas psicológicos, com certeza, seria eleito presidente da República? Uma falta de preparo tão patente, Uma falta de preparo tão patente, despreparado intelectualmente, despreparado moralmente, com 55 milhões. Quem poderia imaginar isso? Eu tive uma formação iluminista, né? Eu sempre acreditei que as coisas andavam para frente, poderia ter um passo atrás, mas que no geral... havia sempre um caminho de progresso. Tá? Então, eu estou nessa altura da minha vida deixando um pouquinho de ser iluminista. Aproveitando o gancho, a não consolidação de uma resposta real ao que aconteceu, eu digo isso aos militares, seja ele em forma de punição, seja ele em consolidação histórica, uma resposta efetiva, contribuiu de alguma forma para o que está acontecendo hoje, por exemplo, da vinda desse governo, desse desespero que a gente vem caindo de pessoas pedindo, tá bom que uma minoria, mas pedindo um governo militar sem saber o que está acontecendo? Olha, eu acho que o pedaço que faltou da justiça de transição, quando a gente estuda a justiça de transição, né, da transição de governos não democráticos para democráticos, são 3 as esferas em que se atua: o direito à verdade, o direito à memória e o direito à justiça. A gente teve direito a alguma verdade, a alguma memória e justiça sim, forçando a barra quando a gente pensa nas indenizações, no campo da reparação. Mas pensando nessas 3 esferas, eu insistiria mais no direito à verdade e à memória como algo que pudesse produzir culturalmente uma mudança de mentalidade, até mais do que o direito à justiça. Ainda que ele tenha uma importância, mas eu acho que essa parte que faltou da gente estudar, da gente elaborar, colocando aqui mais, fazendo coro aos relatos pessoais, eu estudei direito entre 97 e 2001. Não tinha 10 anos a Constituição. Eu não ouvi falar sobre ditadura militar na faculdade de Direito. As minhas aulas de direito constitucional eram absolutamente técnicas, era ao mesmo tempo algo dizendo, é um problema resolvido, isso não é mais uma questão, mas ao mesmo tempo também deixando de problematizar questões que estavam postas e que não eram discutidas. Márcio? Não, só completar uma coisa, a Maíra estava falando de memória, verdade e justiça, né? E aí entra a questão da lei da anistia. Tem um aspecto que precisa ser ressaltado, um conceito que precisa ser ressaltado. E isso é importante ressaltar porque até juristas importantes têm alguma dificuldade, juristas progressistas do nosso campo, têm alguma dificuldade de entender a questão dos crimes contra a humanidade. Né? Então, os crimes da ditadura militar, eles são classificados, são enquadrados como crimes contra a humanidade. Né? Porque são uma política de Estado que implicou em graves violações dos direitos humanos e que, desde Nuremberg, são considerados crimes perante a ordem internacional. Esses crimes têm algumas características, né? E é isso que certos juristas aqui não entendem. Primeiro, eles são insuscetíveis de anistia, particularmente de autoanistia. Quer dizer, o regime que é responsável por aquelas graves violações perdoa a si mesmo, né? Decreta anistia para si mesmo, que é um contrassenso moral e contrassenso lógico, um contrassenso jurídico. Por isso a nossa lei de anistia não é válida perante o direito internacional, como já foi decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E que o Supremo falou que não vai cumprir. E que o Supremo autorizou a não cumprir. Eles são imprescritíveis. Eles são crimes de tal gravidade, de tal ordem de gravidade. Né? Eles não podem ser olvidados perante a memória dos povos. Né?
Não se pode deixar de fazer justiça em relação a crimes desta envergadura. Então, eles são imprescritíveis, né? E um último aspecto aqui, que às vezes é um argumento que às vezes é esgrimido, né? A lei de anistia de 1979 nós não podemos mexer porque foi um grande acordo de transição, né, da ditadura para a democracia. Isto é uma enorme bobagem, não houve acordo nenhum. Até hoje, eu estou querendo saber quem é o cara, quem foi o cara que, em nome do campo progressista ou em nome da esquerda, sentou em alguma mesa e conversou com os governos militares, conversou com o Figueiredo, ou na época já era o Figueiredo. Era o Figueiredo. Conversou com o Figueiredo, vamos fazer uma coisa aqui para sair da ditadura. Não existe isto. A lei de anistia de 1979, na eleição de 1984, a ditadura ainda queria enfiar o Andreasa, que era a continuidade do regime militar, né? Só que era um civil reformado, era coronel, né? A própria ditadura acabou sendo derrotada dentro do partido dela pelo Maluf, e no final o Tancredo Neves ganhou a eleição indireta. O resto da história a gente sabe que não houve acordo nenhum, né? Pelo contrário, aquela lei, o projeto de lei foi combatido em praça pública. Eu queria acrescentar só por todo o nosso pessoal. Oi? A lei também foi combatida no parlamento. Sim, por todo o nosso pessoal. Sim, todo o partido. Que, aliás, então, era a maioria, que só não ganhou porque tinha os deputados biônicos. Então, partido de oposição... Aquele nomeado diretamente pela ditadura. Ah, certo. O então partido de oposição, o MDB, votou em peso contra, né? Então, quem fez o acordo? Que acordo foi esse? Isso é uma fake news, é uma falsidade histórica. Então, eu queria muito escutar de você como que a gente pode pensar em como fazer uma resistência hoje, como agir diante dessa circunstância em que é supostamente um governo democrático. Bom, a primeira coisa, na política, você tem que aprender o seguinte: não conceda que é um governo democrático. Eu concordo. Não vai conceder isso, por favor. Concordo, plenamente. Ele, pelas suas origens, pela sua forma que chegou ao poder, por frases que fala, certas frases, certas afirmações se colocam fora do consenso internacional. Do consenso internacional. Vou contar uma história porque é brutal, é pequenininha. Quando a gente fala disso, dos desaparecidos, existe uma luta muito grande pela busca dos corpos, dos ossos, das ossadas. A luta é muito grande, é muito dolorosa para as famílias e tem muita gente trabalhando duramente nesse campo. Você tem um presidente que diz: quem gosta de osso é cachorro. Como é que eu devo me sentir? Não é nenhuma opinião que se possa contestar, né? Opinião é você falar se a previdência tem que ser maior ou menor. Isso não é uma opinião. Quando ele diz isso, ele se põe fora do consenso, direito da humanidade, mas pelo menos do consenso internacional. Sim. Porque eu não conheço nenhum país, talvez lá o Duerte das Filipinas, nenhum país vai dizer, mas isso não tem sentido, isso é um horror. Então, a primeira coisa é isso. O segundo, eu acho que o governo desse tipo tem muitas contradições mesmo, porque está sempre inserido dentro de uma guerra fria de outro tipo, Está em guerra contra a China, os Estados Unidos, não o Brasil. O Brasil entra aí de bobo, quer dizer, bobo que ele quer ser bobo. Essa guerra contra a China e contra o mundo islâmico e contra o tudo para representar a extrema-direita dos Estados Unidos vai levar a contradições sérias, porque o Brasil continua caindo no ranking de exportadores. Eu vi hoje que foi superado pelo Vietnã. Quer dizer, o que vai fazer a burguesia que vive da exportação, que no Brasil é importantíssima para eles, para o bolso deles? Eles vão perder. Vai criar cisões dentro do mundo religioso, porque é também um governo fundamentalista. Acho que esse diferencial a gente tem em relação a outros, né? Tem um apoio de bancada evangélica, tem um mas cria religioso, grandes contradições sem dúvida, dentro das diversas igrejas e dentro das igrejas. Um dia eu gostaria até de trazer aqui um ou dois ótimos pastores neopentecostalistas para vocês discutirem o que é o fundamentalismo pentecostalista, porque a gente precisa entender mais disso. Sim. Precisa entender mais, porque grande parte da vitória de Bolsonaro comprovadamente
foi o voto feminino neopentecostalista. Sim, essa informação Então, existe. se você não golpear... As contradições são muito fortes e os choques internacionais muito fortes. E o capitalismo está meio complicado nesse momento. Digo eu porque eu sigo muito a Europa, eu sou europeu também. Eu sou brasileiro, mas também tenho lá o pé. Eu sigo muito, a economia lá está estourando. Então nós vamos ter chance. E como o bloco não o bloco que está no poder, mas o bloco que governa, Bolsonaro, etc., não tem a mínima condições para resistir a essa crise, gente. Sim. Pode vir coisa pior, mas eles não vão aguentar essa crise, não. Sim. Não vão aguentar. Queria agradecer muito, muito mesmo a presença sua, Delroio. Maíra, você é de casa. Márcio, obrigado por fazer esse contato. Esse projeto nosso está incrível. Já deixar o convite para o Delroio para uma oportunidade em breve de voltar para a gente conversar mais, porque o assunto praticamente é inesgotável. Quer falar, Márcio? Não, eu queria... nós estávamos... Eu vou... cometer uma inconfidência aqui, claro. Nós estávamos, eu e você, né, André, Sim. conversando ali na padaria da esquina antes do programa, e acho que você teve a ideia, eu queria deixar ela registrada para que você não recue dela, porque ela fica... Pode contar. A ideia de fazer um programa sobre o Marighella quando do lançamento do filme do Wagner Moura e trazer o Delroio, né, para falar sobre o Marighella. E quem sabe não o Wagner Moura. Quem sabe o Wagner Moura, ou quem sabe o Mário Magalhães, que escreveu a biografia, que é baseado no filme. Né? Não conheceu pessoalmente, mas estudou a cada... Bom, André, a gente faz um projeto, vamos atrás. Se conseguir, pelo menos o Delroio a gente tem. O projeto já tem o Delroio. O projeto e o Delroio. Fantástico. Então, eu já agradecendo de novo aqui ao Fábio, da Rede Brasil Atual, Sindicato dos Bancários, ao apoio do Crivelli Advogados. Você encontra a gente nos podcasts, seja no Spotify, na Apple iTunes, Google Play Music, YouTube, Stitcher, enfim, na tua plataforma de agregador de podcast que você prefira. A edição deste programa é feita por Renan Almeida e estaremos juntos novamente na próxima quinta-feira com outro tema. Se você quiser, deixa lá um comentário pra gente, pode ser nas redes sociais, marca o nosso perfil, ou se não, mande um e-mail para podcast@justificando.com. Nos vemos na próxima quinta-feira. Até já!